Jesus passou na Terra fisicamente há mais de 2000 anos. Espiritualmente, ele nunca foi embora. Ele sempre esteve conosco através da sua mensagem, através das suas palavras, da sua representação, de tantos outros iluminados, santos, guias que vieram depois deles, reforçando o que ele disse, reforçando os seus ensinamentos, exemplificando os seus ensinamentos. Então, aqui no Ocidente, praticamente pouco menos da metade do mundo somos cristãos e professamos os ensinamentos de Jesus. Se vivenciamos os ensinamentos de Jesus, é uma história um pouco diferente, até porque se quase metade do planeta vivenciasse os ensinamentos de Jesus, certamente não existiria mais armas na Terra, não existiriam mais violências, enfim. Nós estamos aí, talvez, tendo conhecimento, sabemos muitos ensinamentos, mas vivenciar na prática ainda não é uma realidade concreta nossa, não é. Não nos iludamos a esse ponto. Então, se um pouco próximo da metade é cristão, pouco menos da metade, em torno de 40% do planeta é cristão, outros 60% não é, e também isso não tem diferença nenhuma, até porque, como eu tenho dito nas lives, nos nossos encontros, praticamente todos os ensinamentos, os budistas, hinduístas, taoístas, judeus, enfim, quando a gente olha a essência de cada ensinamento, é a mesma coisa. Ou seja, Deus enviou grandes iluminados, Jesus foi um deles, talvez um dos maiores, se não o maior, para nos ensinar o caminho de vivenciar na terra o céu. Não sem razão, Pai Nosso, Jesus fala, seja feita na terra assim como no céu. Então, esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão, a missão de cada um de nós. Fazer na terra como no céu, a vontade de Deus. Bem, não vamos aqui agora falar sobre quem não são cristãos, até porque eu vou repetir a exaustão. É a mesma coisa, budista é a mesma coisa de cristão, cristão é a mesma coisa do hindu. Quando a gente olha a essência de cada religião, a gente não há dúvida. Vários iluminados desceram na Terra, em locais diferentes, em épocas diferentes. Entretanto, usaram uma linguagem um pouco diferente, palavras diferentes, e aí as pessoas ficam aí numa briga por causa de palavras. É igual karma e lei da ação e reação. É incrível como tem desconfortos, tem, eu diria, distensões em relação, tensões, perdão, em relação a esse tipo de coisa. Karma é causa e efeito, é a mesma coisa, a palavra é diferente. É a ágape ou o amor fraterno? É a mesma coisa, a ágape e o amor fraterno é a mesma coisa, mas ficam aí na briga por causa da palavra e não exercitam a essência daquele que é o ensinamento. Então, voltando a Jesus, ele foi um dos grandes iluminados que desceram à Terra e deixou ensinamentos, eu diria, capazes de mudar profundamente a nossa vida. Muda a nossa vida familiar, muda o nosso relacionamento com esposo, esposa, filhos, muda a nossa profissão, muda a nossa condição financeira, muda a questão da saúde do nosso corpo, e ele deixou vários exemplos, fez vários milagres relacionados às várias faces da nossa vida. Ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas enfermas, ele espantou, vamos dizer assim, demônios, aquelas pessoas que estavam mentalmente desequilibradas, que é a mesma coisa. Ele transformou a água em vinho, dando uma lição, uma clareza que a riqueza material não é desnecessária nesse planeta, pelo contrário, é necessária e faz parte dos desígnios de Deus. Ele disse, dá a César o que é de César, simplesmente dá à terra as importâncias que as coisas da terra merecem, até porque é aqui que nós vamos exercitar, é aqui que nós vamos sair, vamos dizer assim, diplomados com o espírito evoluído. Não é depois da morte que a gente vai ficar evoluído, é aqui que a gente fica evoluído, e depois que a gente passa, a gente não precisa mais voltar. Em Mateus capítulo 7, tem talvez uma coleção, uma coletânea ali de ensinamentos de Jesus. Cada versículo, um ou cada 2 ou 3 versículos são lições, eu diria extraordinárias. São ensinamentos pequenos ali, mas frases que, se colocadas em prática, são extraordinários. E eu quero aqui hoje me dedicar que há uma confusão. Aliás, os ensinamentos de Jesus causam muitas confusões, não por causa de Jesus, como por causa do ensinamento.
por causa do orgulho, do egoísmo, da visão estreita que nós temos em relação às pessoas, em relação a nós mesmos, em relação à humanidade. Um deles está lá em Mateus, capítulo 7, como eu disse, o versículo 13 e 14, quando Jesus fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse ensinamento, ele tem um pouco de confusão, porque a pessoa entende que a porta estreita ou a porta larga é aquela vida cheia de prazeres, regalada, as pessoas apenas vivenciando as questões da vida terrena. E a porta estreita, o equívoco ainda pior, é aquela vida sofrida, cheia de miséria, cheia de privações, uma vida regrada, que a gente não pode nem olhar para o lado, não pode rir, não pode sorrir, porque estreito é o caminho da pessoa, que nós estamos passando por uma portinha assim, sofrendo. Não é isso que Jesus disse, não é esse o ensinamento de Jesus. Quando ele fala, inclusive, largue a porta que leva à perdição, logo vem na nossa cabeça gente fazendo orgias, swing, e gente gastando dinheiro, e gente fazendo um monte de coisa, todo mundo perdido, é uma perdição. Não é esse sentido de perdição, é isso também, mas não é esse o sentido de perdição que Jesus fala. Quando ele fala que o que salva é a porta estreita, o que é a salvação? O que é a perdição? É importante a gente entender, quando Jesus falou que queria salvar a humanidade e queria trazer à casa do Pai aqueles que estavam perdidos, na perdição. Salvar, por exemplo, você está com a sua família em desordem, desarmonia, salvar a sua família é colocar harmonia na sua vida familiar. Você está com um problema de doença no corpo, está com uma doença, vamos dizer assim, incurável, de difícil cura, salvar você é curar a sua doença. Você está com um problema financeiro, um problema profissional na tua empresa, no teu emprego, salvar você, resolver essa questão financeira, essa questão que você está vivenciando na tua empresa, no teu emprego. Então, salvar é colocar o ser humano em harmonia, isso é salvar. Até porque um ser humano em harmonia, ele fica centrado, ele lembra mais de Deus, ou deveria lembrar mais de Deus, e naturalmente, quando partir para o plano espiritual, ele vai muito melhor. E a ampla é a porta que leva à perdição. Aquelas pessoas que estão perdidas, família desregrada, drogas, problemas financeiros. Imagina uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, está perdida, está na perdição. Então, quando ele fala que a porta estreita, a porta larga, ele falava de um estado mental. Então, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. São aquelas pessoas que fazem uma escolha consciente por viver uma vida de controle mental, de controle emocional. Usando a palavra aí que foi bastante moda, e depois de moda ela virou de fato uma palavra do nosso vocabulário, uma pessoa com inteligência emocional. Uma pessoa que é centrada, uma pessoa que não se desgasta com tudo, uma pessoa que não é ansiosa, uma pessoa que faz uma opção por orar, por fazer meditação de forma diária, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa regrada, é uma pessoa que tem disciplina na sua vida. Acorda de manhã, faz as suas orações, busca harmonizar-se com a família, tem lá um probleminha, não se apavora, vai para o seu local de trabalho, se dedica ao seu local de trabalho, à noite volta, curte os filhos de forma saudável, socializa com os seus familiares, com os seus amigos, à noite, antes de dormir, faz as suas orações, participa de alguma igreja, faz as suas mentalizações, as suas orações, final de semana vai na igreja da sua família, participar com a comunidade. Isso é a porta estreita, e são poucos os que a encontram, Jesus diz, exatamente porque são essas pessoas que têm uma condição espiritual um pouco mais elevada, são poucos mesmo, porque a maioria, qual que é o caminho largo que ele fala? É o caminho de toda hora na mídia social, toda hora respondendo todo mundo no Facebook, no Instagram, e normalmente com ódio, toda hora milhões vendo aí um desastre e compartilhando, toda hora milhões indo atrás de pessoas, personalidades, seja de música, de política, de artista, e mesmo de qualquer coisa que seja, que leva e vai de roldão, achando que aquilo é maravilhoso, aquilo é fantástico, aquilo é não sei o quê. Essa é a porta larga que Jesus dizia.
É onde as pessoas escolhem a coisa mais fácil. Ah, mas tem que mentalizar todo dia de manhã, meia hora por dia, depois à noite também. Essa é a porta estreita. É uma dedicação, é uma disciplina, é um método de vida diferente dos demais. E quando a gente analisa uma família harmonizada, uma pessoa com condição financeira melhor, naturalmente dinheiro ganho com o seu suor, com o seu trabalho, são pessoas que fazem uma escolha pela porta estreita. É essa a questão que Jesus falava quando ele dizia a porta estreita, a porta larga. Aí, quando eu ouvia essa frase, há muitos anos, antes de ter esse entendimento, eu falava que era sofrido, a porta estreita é um negócio de sofrer. Ao contrário, a porta estreita é a porta que nos faz deixar de sofrer. A porta estreita é aquela porta que vai harmonizar a minha família. Aquela porta estreita é a porta que vai harmonizar a minha condição financeira, a minha condição profissional. A porta estreita é a porta que vai me dar um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. Quando ele fala poucos são os que a encontram, exatamente é isso. Quando ele fala que a porta larga são muitos que entram por ela, é a maioria da humanidade. Acorda de manhã e vão de roldão aos milhões, atrás de nada, né? Um monte de coisa que no fim das contas acaba não tendo sentido nenhum. Eu tenho dito, né, se você gostou do nosso papo, da nossa conversa, mas não só se gostou, se fez sentido para você o que eu estou dizendo aqui, compartilhe, mas só se fez sentido. Ah, eu gostei do que o André Cohen falou, mas mudou a sua vida, fez sentido para você? Compartilhe. Se só gostou, compartilhar por que se só gostou. Eu tenho observado, eu tenho repetido a exaustão isso nas mídias, nas redes sociais, milhões e milhões de compartilhamentos de frases bonitas, é verdade, de um monte de coisa até bonita, até com sentido, vamos dizer assim, frases de Jesus, frases de Buda, frases de um monte de coisa, que são frases bonitas, mas a pergunta que eu fico fazendo fez sentido para você essa frase ou é só uma frase que você achou bonito, maravilhoso? Aí compartilha milhões de frases lindas, maravilhosas, que na verdade não mudou ainda a minha vida. Ah, tem que amar a todos como a si mesmo. Mas se eu não amo a todos como a mim mesmo, por que compartilhar um negócio desse, sendo que eu não mudei ainda, eu não amo a todos como a mim mesmo? Ah, a frase de Lao Tse é bonita, saber e não fazer ainda não é saber. Ok, lindo, maravilhoso, eu amo essa frase. Agora, se eu não faço disso um propósito de vida, por que compartilhar? Então, de compartilhar os milhões, um monte de coisa sem sentido, que não faz sentido. Desculpa aqui, não é uma crítica, mas essas dancinhas do TikTok, aos milhões, compartilhar os milhões de milhões e milhões de compartilhamento de um monte de dancinha. Ah, mas eu que achei bonito. Sim, mas fez sentido para você? Aquilo mudou a sua vida, mudou a vida do seu filho, mudou a vida da sua esposa, no seu trabalho, fez sentido? Se fez, cara, sensacional, compartilhe mesmo. Não, mas eu só achei bonito, só achou bonito. E compartilha um monte de coisa bonita, mas não faz o menor sentido. Então, as coisas têm que fazer sentido pra gente. Então, a porta larga é isso, esses milhões de compartilhamentos que a gente vai fazendo, milhões de coisas que a gente segue, milhões de pessoas seguindo determinada personalidade, determinada situação, e quando você olha aquilo é a porta larga, coisa que não faz sentido nenhum, não vai efetivamente mudar a condição espiritual, a condição mental daquela pessoa. Então, o entendimento da porta estreita, da porta larga, acredite, Jesus não daria um ensinamento para a gente que fosse sofrido, nada, pelo contrário, Jesus trouxe coisas para nos deixar leve, aqui na terra. Esse negócio que a religião que Jesus, que Deus é para depois que morrer, isso é conversa fiada, isso não tem o menor sentido. A religião, Jesus, Deus é para a gente, de novo, transformar a terra no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando eu, André Cohen, fizer a vontade de Deus, fizer o paraíso aqui na terra, nem que seja só o meu, não preciso fazer a vontade toda, tem que fazer o meu paraíso aqui na terra, aí sim a minha missão está completa. Isso é simples, tolerar as pessoas, compreender as pessoas, perdoar, agradecer, amar, se arrepender. Coisas simples que Jesus trouxe, mas que tem que praticar. Tem que praticar de forma efetiva. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Quantas coisas belíssimas, quantos ensinamentos, quantos milagres, quanto material de estudo e de ação o Senhor deixou para nós. Esse da porta estreita, da porta larga, Senhor. Que a nossa escolha seja, sim, a escolha da oração diária,
do encontro com Deus em vários momentos ao longo do dia, que a gente consiga enxergar Deus nas coisas, nas pessoas especialmente, nos fatos que nos acontecem, tanto os agradáveis quanto aqueles desagradáveis. Não que Deus tenha nos colocado um fato desagradável, mas é o nosso próprio eu que se encontra muitas vezes com um fato desagradável, porque dentro de nós, do nosso coração, alguma coisa ainda há de desagradável, a gente precisa se encontrar com isso fora de nós. Que nós possamos, Senhor, meditar, orar, possamos fazer da porta estreita o sentimento, o sentido da dedicação, do método de vida, uma vida com método, com rotina, com disciplina, com alegria e com gratidão verdadeira. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado.